Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? A aula de hoje é o impressionismo. O que vocês vão estar fazendo essa semana? Vocês vão estar fazendo anotações, respectivas à tendência. Vamos dividir hoje ali a nossa aula, mais assim as características principais, desse período. E semana que vem a gente trabalha um pouco sobre os artistas, combinado, um pouquinho mais aprofundado. Vamos ver aí até onde a gente consegue chegar, combinado? Então ali, em registro, primeiro, o impressionismo, ele é uma tendência ao que vai vir para frente, que é o novo, Como assim o novo? Sabemos que ele é um início, ele é um marco da arte moderna, não da Idade Moderna. A Idade Moderna fechamos lá atrás, lá com o realismo, que foi um dos últimos, que é uma tendência, um movimento ali de transição. Então agora vocês vão ver que vai se encaixar coisas mais rápidas, movimentos mais rápidos, que eles podem estar indo e voltando, por isso chamamos de tendência, tá? Aqui no impressionismo, eles vão estar pegando coisas que artistas lá já do realismo estavam utilizando. Por exemplo, Manet, não Monet, vai aparecer Monet aqui, mas lá atrás, no realismo, Manet foi um artista lá do realismo que ele traduziu muito bem essa forma de pintura lá atrás, tá? Ele já começa a desenvolver esses efeitos ópticos. Então ali, é uma tendência artística no final do século XIX, tá? Já iniciando, o século XX ali, mais ou menos ali, marcado com a primeira exposição impressionista em 1874, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então foi um período, que teve maior, como é que eu vou dizer, maior forma, maior expressão, que foi durante a Belle Époque, ou não sei como que vocês dizem, Belle Époque, que alguns dizem assim, então são várias formas, pronúncias, diferente, mas levando tudo no mesmo sentido. Surgiu na França, principalmente a França, eu falo o berço foi barroco lá, italiano foi na Itália, o barroco lá foi na Itália, o berço, mas aqui a gente pode dizer o berço, não muito bem, mas aonde surgiu, onde teve maior êxito foi na França, tá? E o que significa essa Belle Époque? O Belle Époque é uma expressão francesa que significa bela época. Foi um grande período da cultura cosmopolita. Eu ia falar cosmopolitana, cosmopolita. Ela foi no final do século XIX, na época ali da Guerra Franco-Prussiana, e depois que durou até ali por volta ali o período da Primeira Guerra Mundial, em 1914, tá? Também ela designa o clima intelectual e artístico do período em questão. Foi uma época marcada por profundas transformações culturais que traduziram em novos modos de pensar e viver do dia a dia dessas pessoas. Então, assim, o marco do impressionismo, ele vem com uma exposição em que Monet coloca em evidência essa tela, impressão Sol Nascente, que ele produziu lá em 1872, mas nessa exposição lá em 74, até vocês vão ver que o povo não reagiu muito bem, tá? Com essa forma aí de arte. Então ali, a principal proposta desse estilo era quebrar com as técnicas convencionais do realismo, que eram aquelas imagens em que eles vão visualizar, vão saber de algum conceito, mas eles vão trabalhar a realidade tal qual ela era. Aqui já não, aqui eles vão dar mais vazão à questão da luz, movimentos mais livres, pinceladas mais fragmentadas e sobrepostas, ocasionando o efeito óptico na pintura, tá? Ali, as principais características do impressionismo. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar, olha só, num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente. Por exemplo, Monet, ele vai nessa catedral de Rouen durante um período de 3 anos, se eu não me engano, e ele vai realizar essa pintura de manhã, a outra pintura ao meio-dia e a outra pintura ao entardecer. Com isso, ele vai, vamos passar aqui, aí ela, é de 93 a 94, 1 ano, 2 anos por ali, tá? São 2 anos, digamos assim. Então ele vai estar realizando essa pintura bem cedo e vai mostrar onde que está o foco de luz. Vai ao meio-dia
ver que esse foco de luz ele está bem em evidência e vai ao entardecer e mostrar que esse foco de luz, né, já houve a alteração por causa do sol, digamos assim, né? Então que a natureza ela sofre modificação, sim, tá? As figuras não devem ter contorno nítido, não tem contorno nas figuras, pois as pinceladas elas são fragmentadas, tá? Com isso cai a ideia do uso da paleta do pintor. Vocês vão ver mais pra frente que eu vou falar sobre isso. Não existe a utilização da paleta, que você faz a mistura da tela na paleta e faz a pintura. Não, eles vão fazer a mistura direto na tela, tá? As sombras devem ser luminosas e coloridas. Com isso, eles vão deixar de utilizar o preto e vão fazer algumas misturas de cores, que são as cores complementares. Lembra lá do círculo cromático? O vermelho está oposto ao verde. Misturando essas duas, eu tenho uma cor complementar. O amarelo está oposto ao roxo. Misturando as duas, eu tenho uma cor complementar. O laranja está oposto ao azul. Eu tenho uma outra cor complementar. Então, eles vão fazer essas misturas e eles vão ver que elas possuem luminosidade, né? Com isso, ela não dá aquele efeito preto, e sim ela dá um efeito mais digamos assim, mais luminoso para a tela, tá? Que tá aqui, o que eu falei aqui em cima, aqui, ó. Contraste de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com as leis das cores complementares, tá? Aqui. Então, não se utiliza mais a paleta do pintor para fazer essas misturas. Faz a mistura diretamente na tela, tá? Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros, em pequenas pinceladas, e é o observador que, ao admirar a pintura, faz essa combinação de várias tonalidades, obtendo o resultado final. E a mistura deixa, então, de ser uma técnica e sim, ela passa a ser um efeito óptico, que cada um vai ter uma forma de visão diferente sobre aquilo que ele está observando, tá? Então, a primeira vez que o público ele tem contato com esse tipo de arte, então eles vão reagir de uma forma muito negativa, e tanto é que eles vão ser batizados, essa tendência artística, de macacos com pincéis na mão, né? Que esses artistas pareciam muito mais macacos, né, do que propriamente dito um pintor, tá? Então eles vão reagir muito mal a esse tipo, porque ainda eles eram fiéis aos princípios acadêmicos da pintura. Então havia o academicismo ali na pintura, que eles eram, né, digamos, fiéis, né? Ali. Orientações gerais que caracterizam os impressionistas. Então, rompe completamente com o passado. Como assim o passado? O tradicional, aquilo que estava lá atrás. Inicia as pesquisas óptica e os efeitos, que são as ilusões ópticas. É contra a cultura tradicional, pertence a um grupo individualizado, falam de arte, sociedade, etc. Não concordam com as mesmas coisas, porém se discordam ao mesmo tempo. Vão pintar para o exterior. Detalhe, esqueci de falar isso para vocês. Alguns artistas eles vão ter umas formas diferentes de realizar essas pinturas. Mas a ideia era o quê? A ideia era sair, pegar a luz solar. Não se pintava mais em ambiente fechado. Não se utilizava mais o ateliê. Com exceção de um artista, o Degas, que a gente vai falar semana que vem sobre ele. Esse artista ainda ele vai vai fazer sua pintura em um ambiente fechado. Então eles vão sair em busca da luz solar. Eles vão observar a natureza tal qual ela era, e ali, naquele espaço onde que tem a natureza, tem a paisagem, digamos assim, eles vão estar fazendo as suas pinturas e observando toda essa constante alteração, porque eles vão dizer assim, se nasce o sol do lado leste, bate a luz e vai refletir uma sombra. Com o passar do tempo ali, dos dias, do horário, digamos assim, esse sol vai se modificar. Então essa luz ela vai deixar de ser daquele local e vai passar a ser outro local. E ela vai modificando. E já uma luz artificial, que é uma luz de ateliê, uma luz de um ambiente fechado, eu posso, né, manejar. E a sombra, ela sempre vai continuar no mesmo lugar, só se eu mudar o foco de luz, entende? Então, por isso, eles vão buscar essas constantes alterações que a luz solar provocava sobre os objetos, tá? Aqui, os efeitos ópticos descobertos pela pesquisa fotográfica sobre a composição de cores e a formação de imagens na retina do observador influenciaram profundamente as técnicas de pintura dos impressionistas. Eles não mais misturavam as tintas na tela a fim de obter diferentes cores, mas eles utilizavam pinceladas de cores puras que, colocadas em uma do lado da outra,
são misturadas pelos olhos do observador durante o processo de formação da imagem, tá? Daí assim, então semana que vem a gente vai estar trabalhando os principais artistas, senão a aula vai ficar muito extensa e vocês vão dormir aí um pouco, né? Mas enfim, daí a gente vai estar, né, fazendo uma abordagem sobre esses artistas principais, como tarefa, digamos assim, tarefa que não é uma tarefa, que sempre a gente faz isso, vocês vão fazer anotações sobre esse conteúdo, o impressionismo, tá? Se vocês não conseguiram fazer um mapa conceitual aí, se vocês não conseguiram fazer anotações, vocês também podem pesquisar em sites, beleza? Beijo para vocês!